Bem, então, nós tínhamos visto no mês passado a questão do amor humano na filosofia de São Tomás, na filosofia tomista, a partir de São Tomás e outros autores tomistas. E hoje nós vamos continuar esse tema. Então, um breve resumo daquilo que nós tínhamos visto no mês anterior. Nós já sabemos, segundo aquela definição clássica de Aristóteles, de que o amor consiste em querer o bem do outro. Então, segundo Aristóteles, amar consiste em querer o bem do outro. Então, para além do amor enquanto paixão, existe um outro amor que é um ato da vontade. Um ato que pressupõe deliberação e pressupõe escolha. Ele é fruto de uma escolha, ele é fruto, portanto, de uma reflexão que conduz a uma escolha. Um ato da vontade. Essa definição de Aristóteles, ainda que verdadeira, ela não é completa. Ela caracteriza, sobretudo, o princípio da amizade. Ela caracteriza o princípio da amizade, pela qual o indivíduo, de alguma maneira, ele se compadece do outro e deseja fazer algum bem pelo próximo. Enquanto que São Tomás, ele aprofunda a definição de amor, apoiando-se num outro autor da Idade Média, que é o Pseudo-Dionísio. Nós temos um autor na Idade Média que, enfim, os escritos dele eram assinados por um certo Dionísio Areopagita, como se fosse aquele Dionísio que São Paulo conheceu e que teria convertido, quando que na verdade não é exatamente ele. Então, seria melhor chamá-lo de Pseudo-Dionísio. Então, São Tomás se apoia no Pseudo-Dionísio para aprofundar a noção de amor. E São Tomás diz que o amor é uma virtus unitiva. São Tomás diz, então, apoiado em Dionísio, que o amor é uma virtus unitiva, ou seja, uma força unitiva. Então, acima do amor de benevolência está o amor de dileção. Ele não apenas deseja fazer bem pelo próximo, ele deseja se unir ao outro. Ele deseja de tal modo o bem integral do outro que ele está disposto a se unir ao outro para ajudá-lo a atingir esse bem integral. Então, o amor causa uma união de afeto, uma união de vontades, uma união de coração, de corações, a ponto de considerar o outro como um outro eu. Eu faço por ele aquilo que eu faria por mim. Então, esse é o amor de dileção. Então, nós temos dois amores, dois tipos de amores, de amor. O amor de benevolência, que consiste em querer o bem do outro, e o amor de dileção. Então, o amor de benevolência, ele será sempre imperfeito, e por isso que ele é o princípio da amizade. Ele será sempre imperfeito enquanto o indivíduo não atingir um desejo de se dar pelo outro, a fim de que o outro atinja a sua plena perfeição, a sua perfeição integral. Então, o amor de dileção é aquele amor no qual existe uma união de afeto, uma união de vontades, uma união de corações, em que o indivíduo deseja fazer pelo outro o que ele faria por si. E ele deseja a perfeição do outro como se fosse a própria. Uma união de afeto, uma união de vontades, pela qual um se dá ao outro. Então, no amor de dileção, o amante se une ao amado, segundo o amor que ele cultiva por si mesmo. Então, se uma pessoa se ama, ela cultiva a virtude, ela tem vida espiritual, ela busca a perfeição,
esse amor é a raiz do amor que ela terá pela outra pessoa. É a raiz dessa doação, dessa oblação de si pela outra pessoa. Então, o amor de dileção. Nós tínhamos visto também que é possível fazer bem ao outro, isto é, amar com um amor aparente de benevolência, mas com o objetivo de, ao fim e ao cabo, instrumentalizar esse amor de benevolência a fim de que ele sirva à própria concupiscência. Então, eu faço muito, enfim, eu sou muito generoso com outra pessoa, um rapaz muito generoso com a moça, dá presentes, agrada, mas ao fim e ao cabo, toda a benevolência que ele manifesta por ela é resultado de uma prudência da carne, uma prudência pecaminosa, na qual ele está instrumentalizando esse amor benevolente para, em troca, receber dela uma liberdade para o pecado. Então a gente pode instrumentalizar a nossa benevolência a serviço da concupiscência. Então, nesse caso, não haveria uma autêntica amizade espiritual entre um rapaz e uma moça, e sim uma falsa amizade. Nós tínhamos visto, então, as falsas amizades. A amizade do útil e a amizade do deleitável. A amizade do útil é quando eu me aproximo de alguém em vista de receber alguma vantagem material, financeira, enriquecer. E a amizade do deleitável é justamente quando eu me aproximo de alguém, me torno amigo de alguém, para que eu receba algum ganho para a minha concupiscência. E eu tinha concluído dizendo que um namoro autêntico, ele deve ser acompanhado de um amor de direção, ou melhor dizendo, no namoro, o rapaz e a moça vão iniciar um amor de direção. Eles vão trabalhar um no outro esse amor de direção. Ou seja, um desejo mútuo de perfeição. Porque nesse caso, toda a benevolência que um faz pelo outro, que um tem pelo outro, será autêntica. Porque há uma união de afeto. Eu desejo de fato o seu bem. Eu não instrumentalizo isso para mim. Eu desejo de fato o seu bem. Eu desejo de fato a sua perfeição. Pois bem, então, até aqui o resumo da última conferência. Vamos avançar então para as características essenciais do amor. Eu tinha mencionado, na última conferência, se não me falha a memória, eu tinha mencionado essas características essenciais, essas notas essenciais, mas agora eu vou trabalhá-las em detalhe. Então, primeira característica essencial, primeira nota essencial do amor, amar é confirmar no ser. Então, amar é confirmar no ser. O primeiro bem que o amante promove na pessoa amada é o bem da vida. Esse é o primeiro bem que o amante nota no amado. Ou seja, ele vai exclamar no seu íntimo: como é bom que tu existas, como é maravilhoso que tu existas, como é maravilhoso que tu tenha sido criado. Então, o primeiro bem que uma pessoa percebe, admira e contempla, enfim, no outro, é o bem da vida dessa pessoa. Então, como é maravilhoso que tu existes. Então, quem ama deseja que a pessoa amada viva sempre. Que ela se realize, que ela alcance a sua perfeição. Mesmo São Tomás já tinha percebido isso, porque na Suma de Teologia ele diz o seguinte: com efeito, todo amigo quer, em primeiro lugar, que o seu amigo exista e viva. Então, amar consiste em aprovar, definir como bom o ser, a vida da pessoa amada. Essa vida é um bem.
E por isso o amado, ele dá sentido à vida do amante. Ele é tão importante para o amante que ele o trata como outro eu. A vida dessa pessoa é tão importante que o amante o trata como outro eu. E por isso um teólogo diz: quem ama encontra um novo sentido para a própria vida e não duvida da bondade da criação e do seu Criador. Então é como se a própria vida ganhasse um novo sentido, um novo brilho quando uma pessoa passa a amar outra. Ela dá um novo sentido, um novo brilho para a própria vida. E é por isso que ele se empenha para que o outro exista sempre. Essa vida, a vida do amado, gera alegria e gera ação de graças. Essa vida é um bem. O universo adquire um novo esplendor, um novo valor, uma nova beleza por causa da vida do amado. Em sentido contrário, a morte do ser querido causa a sensação de falta de sentido do universo. E é por isso que a gente deve ser bastante compassivo, podemos dizer, empáticos, com as pessoas que sofrem o problema do luto, né, de um parente, do cônjuge, de um filho. Porque, de fato, a ausência de uma pessoa amada produz a sensação de que o universo perdeu o sentido, perdeu o seu valor. E por isso o amor, ele é uma espécie de oposição, ele é uma espécie de protesto contra a morte. Quem ama detesta pensar justamente na ausência, na morte daquela pessoa amada. O amor, ele quer perdurar apesar da morte. Então, Santo Agostinho, nas suas confissões, ele diz que quando o seu amigo morreu, é como se a sua alma tivesse morrido. E ele só superou essa morte depois da sua conversão, quando essa verdade de fé da ressurreição final que nos aguarda, a esperança da vida eterna, finalmente deu para ele uma consolação para essa perda do amigo dele. Então o amor, ele é um protesto contra a morte. E além disso, ele é o princípio de todas as nossas decisões e a força que sustenta as nossas decisões. A partir de um amor, nós tomamos uma série de decisões na vida. Eu vou melhorar isso, eu vou corrigir aquilo, eu vou tentar fazer esse concurso, eu vou tentar, sei lá, adquirir esse bem, esse carro, esse apartamento, etc. Então, a partir do amor, nós tomamos uma série de decisões na vida. E o amor também é a força que sustenta essas decisões. Então, enquanto a gente ama, a gente permanece firme numa decisão. Quando o amor começa a se dissipar, a firmeza de certas decisões também começa a se dissipar. E é por isso que o amor é o que decide o que cada um de nós é. O amor decide o que cada um de nós é. Mesmo Santo Agostinho já dizia isso. Nós temos uma epístola dele na qual ele diz: Talis est quique qualis eius dilexio est. Que a gente poderia traduzir mais ou menos em português: tal amor, tal pessoa. Tal amor, tal pessoa. É o amor que determina a bondade de cada pessoa. Em outra obra, que é aquela obra dele, Contra Faustum, Santo Agostinho diz o seguinte: seja para o bem e seja para o mal, cada um vive do seu amor. Então, em outras palavras, diga-me o que tu amas e eu te direi quem tu és. Então, é o amor que determina a bondade de cada pessoa. Tal amor, tal pessoa. Diga-me o que tu amas e eu te direi quem tu és.
Então, em conclusão, é o amor que ordena a vida do homem. Se a sua vida é ordenada, é porque o seu amor é ordenado. E é por isso que a virtude nada mais é do que a ordem do amor. Então, se alguém é virtuoso, é porque essa pessoa ama de maneira ordenada as coisas e a si mesmo. Eu amo o vinho de maneira ordenada e por isso eu pratico a temperança. Então, a virtude nada mais é do que a ordem do amor. Se alguém ama de maneira ordenada as coisas, esse alguém é virtuoso. Ser virtuoso nada mais é do que amar bem, amar na medida certa, amar de maneira ordenada. Então, primeira nota característica do amor, ele é uma afirmação do ser da pessoa amada. A tua vida é um bem. Como é bom que tu existas. Como é maravilhoso que tu existas. E a partir desse amor, a pessoa, então, ela toma uma série de decisões e se mantém firme nessas decisões, e o amor determina a própria vida. Tal amor, tal vida. Bem, então vamos agora para um outro ponto nessa mesma nota característica do amor. O amor, ele é uma recriação. Então, quando o amante ama a pessoa amada, o seu amor significa, como nós já vimos, como é bom que tu existas, como é maravilhoso que tu existas e assim por diante. Agora, a condição para que uma pessoa diga isso é que o próprio Deus tenha dito isso antes. É que o próprio Deus tenha dito: eu quero que tu existas. É um bem que tu existas. Então, em outras palavras, para que o homem seja capaz de amar, Deus antes infundiu bondade naquela pessoa. Deus se antecipa a todo o amor humano, a todo o amor criado, na medida em que ele é o autor de toda a bondade na criação. Então é graças ao amor de Deus que o homem é capaz de amar. Porque o amor de Deus produz a bondade da criação, de cada pessoa, e o homem em seguida reconhece essa bondade na criação e em cada pessoa. Então Deus se antecipa a todo o amor humano. Para que o homem seja capaz de amar, Deus antes amou. Na verdade, em Deus, amar e criar são a mesma coisa. Se ele criou, é porque ele amou. Se ele não tivesse amado, ele não teria criado. Então, a prova que a nossa vida é um bem é que Deus nos criou. Se ele não nos amasse, ele não nos teria criado. Agora, qual a consequência disso para o amor humano, dessa antecipação do amor divino ao amor humano? Qual a consequência disso para o nosso amor? Então, há um filósofo tomista, que é o Josef Pieper, que diz que o amor humano ele é uma espécie de reprodução, uma espécie de repetição do amor de Deus, desse amor de Deus que cria a bondade das coisas e das pessoas. Nós já vimos, acabei de falar, que Deus ama ao criar, enquanto que o ser humano ele afirma a bondade daquela pessoa ao amá-la. Então, num certo sentido, o amor humano ele dá sentido à existência da pessoa amada. Ele afirma que a existência daquela pessoa é um bem, que a vida daquela pessoa é um bem. Então, em certo sentido, é como se não bastasse o amor de Deus ao criar as coisas, ao infundir bondade nas pessoas. Não basta, é como se não bastasse que Deus é como se não bastasse Deus comunicar o bem às coisas criadas, às pessoas. Porque, como nós ouvimos desse filósofo, o Josef Pieper, o amor divino ele precisa ser continuado pela obra do amor humano. Deus cria o mundo por amor
E o homem foi criado para amar. E, em certo sentido, ele completa a criação por meio do amor humano. Então, o amor humano, ele é como uma reprodução, uma continuação do amor de Deus, do amor criativo de Deus, o amor de Deus que cria as coisas. Deus cria a bondade das coisas e das pessoas, enquanto que o ser humano afirma essa bondade, reconhece essa bondade, valida essa bondade, dá sentido à bondade daquela pessoa, do ser daquela pessoa, dá sentido à existência de uma certa pessoa. Então, o amor humano permite que a pessoa amada faça a experiência da própria bondade, a bondade do seu ser. A pessoa amada se sente justificada para existir, porque é alguém que a ama e que a estimula a concluir e a sentir mesmo que a vida dela faz sentido, que a vida dela é um bem. Então é por isso que o amor humano ele tem esse aspecto de recriação. Quando alguém se sente amado, é como se a vida dele, a partir daquele momento, passasse a fazer sentido. Essa pessoa toma posse mais plenamente do seu ser. Ela descobre o seu valor, graças ao amor que ela recebe de uma outra pessoa. Essa outra pessoa estimula o amado a fazer experiência da própria bondade. Eu sei que a minha vida é um bem, porque eu fui estimulado por alguém a reconhecer esse bem da minha vida. Alguém validou a minha vida, deu sentido à minha vida. Essa pessoa recebe a sua vida como algo próprio. Eu reconheço as minhas qualidades, eu reconheço o bem da minha própria vida. Eu fui estimulado a fazer experiência do bem da minha própria vida. Então essa pessoa ela não se vê mais como um anônimo na multidão, um desconhecido. Pelo contrário, ela reconhece quem ela é. Ela reconhece a sua própria bondade, a bondade da sua vida, das suas qualidades, da sua própria existência. Então é assim que a pessoa ela existe em plenitude, que ela se sente em casa no mundo, porque ela foi confirmada na existência pela vida de outra pessoa que a ama. É por isso que é muito curioso que muitas vezes a gente encontra pessoas que elas nunca estão satisfeitas com nada. Faz uma faculdade, não é aquilo, passa para outra. Começa um trabalho, não é aquilo, passa para outro. Namora uma pessoa, não é aquilo, passa para outra pessoa. Ela nunca está bem em nenhum estado de vida, em nenhum trabalho, em nada. Na verdade, ela não sabe do que ela gosta, ela não sabe quem ela é. Justamente, ela não foi suficientemente estimulada desde a sua infância a saber quem ela é, ou seja, ela não foi amada de maneira suficiente. Ela não foi atendida em suas necessidades emocionais, ela não foi amada de modo suficiente. E por isso é como se ela se sentisse, de alguma maneira, por algum motivo, estranha no mundo. Então o problema não está nos outros, na faculdade, no trabalho, no namorado ou na namorada. O problema está nela mesma. Ela não foi suficientemente validada pelo amor de outra pessoa. Alguém não deu sentido à vida dessa pessoa, estimulando ela a fazer experiência da bondade da própria vida. Então, se nós somos capazes de sentir que a nossa vida tem valor, que esse mundo não é um lugar hostil, mas esse mundo é a nossa casa, que a nossa vida tem sentido, isso se deve ao amor e à qualidade do amor que nós recebemos desde a nossa infância. E é por isso que é muito importante que a gente garanta para as crianças que elas sejam amadas com um amor consistente pelos pais, porque isso vai fazer toda a diferença na vida adulta delas. Então, muito das nossas feridas, das nossas lacunas emocionais, muito disso vem da qualidade do amor pelo qual nós somos amados desde a nossa infância pelos nossos pais ou educadores. Porque se faltou um amor consistente, a gente cresce com lacunas, com feridas, e isso facilita que a gente então, enfim, um jovem ou uma jovem num relacionamento, que ela então procure receber do namorado ou da namorada
o amor que não recebeu dos pais. Então surge o problema da carência. A pessoa não entra no relacionamento para ela dar e receber, para ela ser um sujeito ativo, que tem algo a oferecer e que tem algo a fazer pelo outro. Não, ela só tem a demandar e a extrair. E às vezes pode ser uma pessoa muito exigente, inclusive, possessiva, ciumenta, porque tem muito a demandar, ou seja, ela está, digamos, transferindo para o namorado ou namorada aquela ausência de afeto que percorreu a sua infância, adolescência. E, portanto, não entra no relacionamento como um adulto, mas entra com uma criança interior que demanda muita atenção, que demanda muito afeto, que se torna possessivo ou ciumento. Então, é claro, a pessoa vai ter que curar isso de alguma maneira para que ela consiga ter um comportamento mais amadurecido nos seus relacionamentos amorosos. Se não, não adianta trocar de namorado em namorado. Ah, o problema está na outra pessoa que não me amava o suficiente. Não, é que a pessoa em questão demandava em excesso, em demasia, e portanto se tornava para o outro um fardo. E é por isso que esse relacionamento não se sustenta. Não, ela se tornava para o outro um fardo. Então é por isso que eu me convenço cada vez mais, estudando essas questões das necessidades afetivas, digamos também a questão da infância, do amor que se recebe na infância, que nós todos, em maior ou menor grau, nós temos lacunas emocionais, temos feridas, porque os nossos pais, nenhum deles foi perfeito o suficiente para atender todas as nossas necessidades emocionais com perfeição. E mesmo na vida dos santos, a gente vê que a infância deles não foi perfeita. Santa Margarida Maria, mesmo a de São João Bosco, não foi perfeita. Teve sim as suas dificuldades. Teve sim também ausências por parte de pai e mãe. O pai de São João Bosco que faleceu quando ele era muito criança e assim por diante. Então, nós todos temos em maior ou menor grau lacunas, feridas emocionais. De maneira que, em última instância, quem vai suprir tudo isso é o coração de Jesus. Então, essa revelação do coração de Jesus, ela é muito importante para uma sociedade tão ferida como a nossa. Então, eu me convenço cada vez mais que, por mais que a gente procure ajuda psicológica, por mais que a gente estude, procure conhecer melhor a si mesmo, remediar certas feridas, em última instância, ninguém vai suprir isso plenamente, a não ser uma grande intimidade com a caridade de Nosso Senhor. E é o que explica como que São João Bosco, por exemplo, órfão de pai, foi um pai espiritual de milhares de jovens. Como é que ele construiu essa paternidade espiritual? Ele que não fez experiência de uma paternidade humana. É uma coisa maravilhosa a santidade de Dom Bosco, a história de vida dele. Né? E a gente tem que se convencer disso. Em última instância, quem supre tudo isso é o próprio Deus. Mas é bom que a gente conheça isso. Um jovem ou uma jovem pode entrar num relacionamento demandando demais do outro, exigindo demais, quando que, na verdade, o problema não está no outro que ama pouco, mas na pessoa que demanda demais porque ela sofre de uma carência emocional. Então, segunda nota, característica do amor, amar é desejar e promover a perfeição do outro. Desejar e promover a perfeição do outro. Segunda nota característica do amor. Então nós já vimos que a primeira característica do amor é afirmar a bondade do outro, da outra pessoa, da pessoa amada. Como é bom que tu existas, como é maravilhoso que tu existas, como é maravilhoso que tu
tenhas sido criado. Reconhecer a maravilha da vida da outra pessoa. Agora, a segunda característica consiste em desejar que essa vida, que já é um bem, desejar que essa pessoa atinja a sua perfeição. Ou seja, que ela seja virtuosa e que ela viva plenamente em Deus. Que essa pessoa seja virtuosa e que ela viva plenamente em Deus. Na verdade, é um contrassenso amar alguém e não querer que ela atinja a sua perfeição. Afinal de contas, nós recebemos de Deus a vida para conduzi-la à perfeição. Então, nós devemos querer que a outra pessoa atinja a perfeição. Então, querer o bem de uma pessoa, mas não querer que ela atinja a sua santificação, a sua perfeição, em última instância, é não querer o bem daquela pessoa. Então, quem não quer a santidade do outro, não ama a outra pessoa. Simples assim. É por isso que o amor, enquanto ato da vontade, o amor enquanto ato livre da vontade, esse amor não é cego. A paixão do amor é cega. A gente pode ter um sentimento por alguém sem ter previsto nada, sem ter calculado nada. Ele surge. Agora, o amor enquanto ato da vontade, ato livre da vontade, ele não é cego. Porque ele ordena a vida do amante, a fim de que ele ajude a pessoa amada a atingir a perfeição. Então, o amor ordena a vida do amante. Porque o amante quer ajudar o outro a atingir a sua perfeição. Então, não é um amor cego. É uma luz na vida da pessoa. Então, quando um rapaz ama uma moça, por exemplo, ele começa a melhorar muita coisa na vida dele. Vestimenta, cabelo, barba, vida espiritual, começa a se confessar mais, começa a rezar mais. Então, esse amor tornou-se uma luz na vida dessa pessoa. Esse amor não é cego, porque ele está ordenando a vida dele. Além disso, como o amante quer fazer bem para o amado, ele quer ajudar o amado a atingir a sua perfeição, a sua plena perfeição, a sua santificação, ele quer conhecer quais são as necessidades do outro. E isso é muito interessante, porque ao contrário da carência, eu quero que você saiba as minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu exijo de você, etc. Não, eu quero saber quais são as necessidades do outro. O que ele precisa de mim, no que é que eu posso ajudar, como que eu posso contribuir para que essa pessoa seja mais perfeita e mais santa. Então esse amor ilumina a vida do outro. O amante torna-se capaz de conhecer melhor a outra pessoa, de deduzir o que é que a realiza, no que é que ela precisa, no que é que eu posso servir, no que é que eu posso ser útil. Então o amor é uma luz que faz com que o amante conheça melhor o amado, do que é que ele precisa de mim, no que é que eu posso servir, o que é que eu posso contribuir para a vida do outro. Então, se o amor permite que o amante conheça melhor o amado, a fim de ajudá-lo a atingir a sua perfeição própria, isso quer dizer que quem julga o comportamento de uma pessoa sem amá-la, facilmente vai se equivocar. Quem julga o comportamento de uma pessoa sem amá-la, facilmente vai se equivocar. Por quê? Porque quando uma pessoa ama outra, ela se dispõe a conhecer melhor o fundo dessa pessoa. Suas intenções, seus pensamentos. Ela quer conhecê-la a fundo, conhecê-la plenamente. Então, quando a gente ama alguém, a gente procura conhecer a outra pessoa com compaixão, com empatia, com misericórdia. Então, o amor desenvolve esse olhar misericordioso, esse olhar empático, esse olhar compassivo. Então, a pessoa se abstém de julgar, ela quer conhecer. E é por isso que é um autor medieval, que é Ricardo de São Vítor, que diz o seguinte: ubi amor, ibi oculus.
Ubi amor, ibi oculus. Opa, óculos. Então, onde está o teu amor? Aí estará o teu olhar, o teu olho. Onde está o teu amor? Aí estará também o teu olhar. Então, o olhar que nós temos pelas outras pessoas é modulado pelo amor que nós temos pelas outras pessoas. Se eu amo alguém, eu relevo muita coisa, eu tolero, eu tenho um olhar de misericórdia, eu sinto compaixão, eu sinto empatia pela pessoa. Porque eu quero conhecer a fundo do que é que ela precisa de mim para que eu possa ajudá-la. Então, quem ama se abstém de julgar, procura conhecer antes, a fundo, a pessoa, julgando de maneira mais profunda o valor das suas ações e procurando ajudá-la de alguma maneira. Então, quem ama não julga, mas vê com benevolência, com misericórdia, com compaixão, com empatia. E existe uma razão mais profunda ainda para isso. Porque quem ama não vê apenas o presente da pessoa amada, o aqui e o agora da pessoa amada. Quem ama antecipa a perfeição futura da pessoa amada. A perfeição almejada. Ou seja, hoje pode ser que seja uma pessoa com defeitos, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo, com um pouco de paciência, essa pessoa vai melhorar muito. Então eu vou usar de paciência com ela. E é assim que os pais devem educar os filhos. Hoje uma criança com dificuldades, né, diversas de comportamento, mas eu sei que quando ele atingir a idade da razão e pouco a pouco amadurecer, tudo será diferente. E não haverá mais as birras, não haverá mais a rebeldia, comportamentos desafiadores e assim por diante. Então, esse amor do pai e da mãe que permite que eles usem de paciência com um indivíduo tão cheio de imaturidades como uma criança. E é esse amor que permite com que um rapaz, por exemplo, que ele exerça paciência com a sua namorada, ou o marido com a sua esposa, e vice-versa. Ele não julga apenas o aqui e o agora do presente, mas ele antecipa a perfeição futura, e por isso ele exerce paciência. Ele antecipa a perfeição almejada para o futuro. É por isso que há um teólogo que diz o seguinte: isso manifesta o caráter exigente do amor. O amor não se contenta com a mediocridade, mas requer a perfeição. Quem ama corrige e coloca os meios para formar, para educar a pessoa amada. Então não quer dizer que o cônjuge ou então o namorado vai tolerar coisas que não são toleráveis, mas ele vai usar de paciência e esperar uma correção, inclusive agir em vista de uma correção que vem com o tempo. Que vem com o tempo. Ele não se contenta com a mediocridade. Ele quer a perfeição. Ele espera, ele almeja essa perfeição. Mas ele usa de paciência porque ele ama. Então, quem ama sofre pela pessoa amada. Usa de paciência, usa de mansidão, usa de longanimidade. Eu sei que agora essa pessoa tem defeitos, a namorada, mesmo o próprio cônjuge, depois de anos de matrimônio, tem defeitos, sim, mas o amor permite com que eles usem de longanimidade um para com o outro, longanimidade, mansidão, paciência, e sofra, ou seja, tolere o mal presente, o defeito presente, em vista de uma perfeição almejada para o futuro. Então, amar significa também dar tempo ao outro. É só assim, como diz esse teólogo, só assim que esse relacionamento se transforma numa história de amor. Quando se dá tempo a outra pessoa. Ela precisa de tempo para mudar, não é de um dia para o outro. Assim também como ela precisa de exercer paciência para comigo, porque eu também preciso de tempo para melhorar. Então, os cônjuges e também os namorados, eles vão usar de paciência um para com o outro, porque ninguém muda de um dia para o outro. A perfeição exige tempo. Então, amar significa também dar tempo ao outro. Então, porque ama, se abstém de julgar, mas usa de paciência.
tolera, sofre o defeito de hoje, mas almeja a perfeição de amanhã. E, claro, ajuda a outra pessoa, não apenas assiste de maneira passiva, mas contribui para a perfeição do outro. E é por isso que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é a imagem mais elevada do amor esponsal, do amor entre o esposo e a esposa. Porque o esposo deve estar disposto a dar a própria vida, se necessário for, para que a esposa atinja a sua perfeição. Como nosso Senhor dá a vida pela igreja. Então veja, de tal modo deve ser esse desejo da perfeição do outro que eu devo me dar por inteiro. E eu devo sofrer o quanto for necessário em vista dessa perfeição que eu almejo para o futuro. Como nosso Senhor se submeteu a todos os sofrimentos da paixão em vista da nossa santificação. Então a imagem mais elevada do amor esponsal é a paixão. Esse amor que sofre e esse amor que usa de paciência, de mansidão, de longanimidade. Agora, quem não ama, não educa, não espera, não usa de paciência e de mansidão. Quem não ama será impaciente, será exigente em demasia, e por isso as demandas, as exigências de um namorado ou de uma namorada muito exigente, que cobra, que exige progressos e mudanças, resoluções, pode se tornar um fardo para outra pessoa. É claro que nós já vimos, até na última conferência, que para que um namoro possa realmente frutificar, se espera que ambos queiram alimentar uma amizade espiritual, ou seja, que ambos tenham um desejo de perfeição. Ambos têm um desejo de santidade. Agora, é claro que mesmo nesse caso, é necessário usar de paciência com a outra pessoa, porque ninguém é perfeito, ninguém está numa santidade acabada e consumada. Pelo menos não que eu saiba. Né? Não encontrei essa pessoa ainda. Né? Não encontrei essa pessoa ainda. Né? No cuidado das almas, não encontrei ninguém nesse estado. Então, mesmo quando os dois desejam a perfeição cristã, a perfeição da caridade, ambos devem sim usar de paciência um para com o outro. Ambos devem sofrer e tolerar defeitos. Não é de um dia para o outro que se progride. Só que em alguns casos pode haver exigências em demasia. Ou seja, eu não espero. Eu quero que a mudança ocorra no meu tempo. Então eu ajo de uma forma muito egoísta. Eu quero que você tenha todas essas qualidades e características para mim. Então eu quero me servir de uma pessoa com qualidades e perfeições. Eu não quero me esforçar e trabalhar para ajudar a outra pessoa a atingir essa perfeição. É quase como se eu visse a outra pessoa como um produto. Eu escolho pela marca, por características, quando que na verdade eu deveria sofrer e trabalhar pela perfeição do outro. Então quem não ama não usa de paciência, é impaciente. Não usa, não espera. Não espera e não usa de paciência. Também não usa de mansidão. Acaba se excedendo em comentários, em críticas, não usa de mansidão. E é claro que muitas vezes esses relacionamentos acabam rápido. Agora, Santo Agostinho nota um outro erro. Quando não se ama, por um lado, a pessoa pode ser muito exigente, cobrar, não usar de paciência, não usar de mansidão, ser muito crítico, muito exigente. Mas também tem uma outra possibilidade. Quem não ama, adula. Ou seja, eu sei que a outra pessoa não vai mudar. Ou então eu tenho medo de tentar sugerir a mudança, porque eu posso perder a pessoa. Então o que eu faço? Eu começo a adular. Então eu começo a agir com amor interesseiro. Então, para eu ganhar a qualquer custo a outra pessoa, eu começo a adular. Então, age como um sedutor. Não visa a perfeição do outro.
e, portanto, se contenta com a mediocridade. Se contenta com a mediocridade. Então não ama de verdade, porque como nós já vimos, para amar de maneira autêntica, é necessário desejar a perfeição do outro. Se eu amo a vida da outra pessoa, eu quero que essa vida atinja a sua plenitude, e isso só é possível na santidade. Então quem não ama vai cair em um desses dois erros. Ou será uma pessoa extremamente crítica e amarga, de exigências descabidas, sem paciência com o outro, sem tolerar, sem sofrer os defeitos do outro, com paciência e caridade, ou então começa a adular. Porque assim, ele encontra a maneira de ignorar aqueles defeitos que ele não quer ajudar a corrigir. Então, mesmo num relacionamento entre namorados, quem ama corrige. Mas existe um meio de fazer isso. Esse meio, esse modo é a caridade. Porque como diz Ricardo de São Vítor, ubi amor ibi oculus. Onde está o teu amor, aí está o teu olhar. Então, se você ama, você quer que a pessoa seja perfeita. Você não se contenta com a mediocridade dela. E você quer ajudá-la a atingir essa perfeição, ainda que isso custe tempo. E você está disposto a esperar esse tempo. E esse tempo, é claro, no matrimônio serão décadas. Décadas de espera, de combate espiritual, de luta para atingir uma perfeição. São décadas. Então, quem ama está disposto a ajudar a outra pessoa a atingir a sua perfeição. Por fim, última nota característica do amor. Amar é entregar-se à pessoa amada. Amar é entregar-se à pessoa amada. Em vista da sua perfeição. Entregar-se à pessoa amada em vista da sua perfeição. Então, se alguém ama de fato uma outra pessoa, ele não apenas deseja que ela seja perfeita, que ela seja santa, mas ele quer se entregar à outra pessoa em vista da perfeição dela. Então, como diz um teólogo, a perfeição do outro é vista assim como a própria felicidade. O bem do outro como o meu próprio, como o meu bem pessoal. Então, de tal modo eu desejo a perfeição da outra pessoa, que eu desejo como se fosse o meu próprio bem, a minha própria perfeição, a minha própria felicidade. Então, esse é o ápice do amor, que é o amor de dileção, em que ocorre essa união de afeto, essa identificação entre duas vontades livres. O bem dessa pessoa é o meu bem, a felicidade dessa pessoa se torna a minha felicidade. A perfeição do outro é a minha perfeição. Então, a união de afeto, a união das vontades. A felicidade do outro é a minha própria felicidade. O bem do outro é o meu próprio bem. Isso é tão verdade que, como diz São Tomás, o bem do outro eu trato como meu próprio bem e o mal do outro eu trato como meu próprio mal. Eu sofro com o mal do outro. De maneira que eu me sinto afetado e afligido com o mal que o outro sofre. Isso é tão verdade que, como se trata de um amor, nós estamos tratando de um amor de amizade, que nós estamos aplicando para a questão dos relacionamentos, do matrimônio. Mas, querendo ou não, estamos tratando de um amor de amizade, uma amizade espiritual. Porque isso se aplica ao caso da caridade que havia entre Nosso Senhor e Nossa Senhora. Como disse São Bernardo, quando a lança feriu o lado de Nosso Senhor, ele já se encontrava morto. E por isso a lança feriu o lado de Nosso Senhor. Melhor, a lança perfurou o lado de Nosso Senhor, mas feriu a alma de Nossa Senhora.
Porque havia uma união de corações tão intensa que ele foi atravessado pela lança, o seu coração foi atravessado pela lança, mas a lança, ao final, feriu o coração da mãe. Né? Porque havia uma união de almas e de corações muito intensa entre Nosso Senhor e Nossa Senhora. O mal do outro é o meu mal. O sofrimento do outro é o meu sofrimento. Então, esse é o ápice do amor, essa união de afeto, essa união de vontades. Agora, é claro que, para que esse tipo de amor seja possível no matrimônio, ele precisa ser recíproco. E esse é um grande sofrimento quando um dos cônjuges se converte e o outro não. Então, esse amor, para que ele seja possível no matrimônio, ele precisa ser recíproco. Ambos devem visar a perfeição um do outro. Porque, do contrário, não haveria plena amizade entre os esposos. Para que haja essa amizade espiritual entre os esposos, é preciso que ambos visem a perfeição um do outro. Ambos desejem se entregar um ao outro, fazer oblação da própria vida um ao outro. Ambos trabalham um pela perfeição do outro. Ambos se aperfeiçoam a si mesmos indiretamente. Ou seja, trabalhando pela perfeição do outro, eu indiretamente me aperfeiçoo a mim mesmo. Então, é esse amor recíproco, é essa amizade espiritual recíproca, que permite uma autêntica intimidade. Ou seja, entrar no íntimo da pessoa amada, conhecê-la intimamente. Então, faltando essa união de afeto, ninguém pode entrar na intimidade alheia sem, ao mesmo tempo, invadir, violar, ferir essa intimidade. Então, a intimidade ela é uma consequência. Entrar na intimidade de alguém é uma consequência de um amor que foi construído com o tempo, desde o namoro. E é por isso que, se não existe a guarda da castidade no namoro, os namorados perdem um tempo muito importante de amadurecimento, de fidelidade. Eles não espiritualizam o próprio amor e, consequentemente, eles se expõem ao risco de fracassarem no matrimônio por causa da fricção dos defeitos de cada um. Quando eles passarem a conviver todos os dias, os defeitos vão entrar em fricção. Vai haver um choque entre os defeitos de um e os defeitos do outro, por causa do convívio do cotidiano. As divergências de opinião sobre diversas questões do cotidiano, nas situações de dificuldade também. E essa fricção, esse choque, vai produzir uma série de crises, em maior ou menor grau, ao longo do matrimônio. Então, o que é que vai salvar justamente o matrimônio em momentos difíceis? Justamente esse trabalho que eles deveriam ter construído desde o namoro de amizade espiritual. Que é o que permite entrar na intimidade do outro sem violá-la, sem feri-la, sem invadi-la. E é por isso que nós concluímos tratando de uma última questão dentro desse mesmo ponto, que é a doação dos corpos no amor conjugal. Já que tratamos da questão da intimidade. Nós sabemos que o amor matrimonial, apesar de haver uma amizade espiritual entre os esposos, mas o amor matrimonial, ele tem por nota específica que ele é exclusivo e excludente. Ou seja, os esposos se amam exclusivamente. É um vínculo apenas entre duas pessoas. Entre um homem e uma mulher, com exclusão de qualquer outra. Então é um amor exclusivo e excludente. E por quê?
Porque diferente de qualquer outra amizade, mesmo espiritual, faz parte do matrimônio a doação dos corpos. A doação que um faz para o outro do próprio corpo. Em vista, é claro, da finalidade primária do matrimônio, que é a geração e a educação dos filhos. Agora, no matrimônio, ainda que haja uma doação de corpos, na verdade, os cônjuges, ainda que eles amem as qualidades físicas um do outro, essas qualidades físicas pertencem à pessoa. Então, ama-se a pessoa dotada de qualidades, dotada de uma identidade sexual específica dada por Deus, homem ou mulher. Ama-se a pessoa. O amor se dirige à intimidade, ou seja, à pessoa do outro. Sendo que as qualidades externas, elas são apenas um meio, dentre outros meios, pelos quais se ama a pessoa. Então, o amor tem um centro, que é a pessoa. As qualidades físicas são amadas, sim, mas elas pertencem à pessoa, e o amor se dirige a um centro, que é a pessoa. Ora, faz parte do amor conjugal querer que o outro atinja a sua perfeição, claro, a sua santificação, mas isso inclui, esse desejo de perfeição, inclui a natureza sexuada do cônjuge. Ou seja, faz parte do amor conjugal desejar que a outra pessoa se entregue totalmente e seja capaz de gerar vidas, tornando-se mãe ou pai. Então faz parte desse desejo de perfeição que essa pessoa seja a causa de uma outra vida, de um ser semelhante a si. Porque isso é uma perfeição da nossa natureza animal. Ser capaz de gerar uma outra vida. E é interessante que São Tomás nota que, apesar de os anjos serem mais espirituais do que nós, porque eles não são dotados de corpo, em certo sentido, nós temos uma semelhança com Deus, porque o Pai gera o Verbo. E o ser humano é capaz de gerar alguém semelhante a si. Claro, na Santíssima Trindade, o Filho é igual ao Pai em divindade. Ele não é inferior ao Pai, ele é igual ao Pai em divindade. Existe uma distinção de pessoa, mas existe uma idêntica natureza divina. Né? Cuidado com as heresias. Né? As heresias trinitárias. Mas, de todo modo, nós temos algo que repercute, uma semelhança com Deus, que repercute na nossa natureza. Nós somos capazes de gerar. E é por isso que quando a gente conhece algo, surge o conceito. Conceito, isto é um pensamento, algo que foi concebido. Nós concebemos a essência daquela coisa no nosso intelecto. Nós concebemos, nós construímos uma representação daquela coisa em nós, nossa inteligência. Então, o conceito é algo que foi concebido. Então, faz parte do desejo de perfeição querer que a outra pessoa seja capaz de gerar vidas. Essa perfeição da sua natureza sexuada, que ela seja capaz de gerar vidas, que ela seja a causa de outras pessoas, de outras criaturas, semelhantes a si, que vão receber a sua carga genética, que vão receber ali uma semelhança com o pai e a mãe, e é claro que serão educados, né, pelo pai e pela mãe. Então, o amor conjugal inclui esse desejo de que o outro seja capaz de gerar vidas, que seja pleno nesse aspecto da sua natureza sexuada, e que seja pleno também na sua natureza de criatura racional, como educador desses filhos que serão gerados.
Então, o amor conjugal implica o desejo de que o outro se desenvolva plenamente a ponto de ser pai e mãe, educador. Né? Educador. Porque é justamente na paternidade e na maternidade que os cônjuges exercem ao extremo a capacidade de renúncia, de sacrifício, de paciência, de mansidão, de caridade para educar a criança. Então eles jamais seriam capazes de tanto sacrifício, não digo jamais, mas dificilmente seriam capazes de tanto sacrifício sem a necessidade de criar os filhos, sobretudo em famílias numerosas. Então, a família numerosa, ela obriga os pais a um grande espírito de sacrifício. E eles se identificam mais com o mistério da cruz, nessa doação da vida por outras vidas, que são os filhos. É por isso que é muito complicado hoje, né, os casamentos. As pessoas já não querem se casar na igreja, já começa aí o problema. Depois já não querem ter filhos. Então, é claro, é um amor em que, se tudo der errado, eu simplesmente faço as minhas malas e vou embora. Se tudo der errado, eu vou embora. Então, é claro, é, é uma espécie de, digamos, de contrato de dois egoísmos que se usam mutuamente, e enquanto está compensando para os dois, eles permanecem, e quando não é mais recompensador para um, eles se separam. Né? Ou então, quando aquela paixão, aquele amor, paixão passa, ele procura uma outra aventura, ou ela procura uma outra aventura. É somente nesse amor esponsal, matrimonial, em que existe um desejo de que eles atinjam a maternidade, a paternidade e os sacrifícios que vêm com a maternidade e a paternidade, que eles realmente estão desejando, até as últimas consequências, a perfeição um do outro. Então é por isso que nada contribui mais para a finalidade primária do matrimônio, a geração e a educação dos filhos, do que a finalidade secundária, que é o amor mútuo entre os esposos. Então, como diz um teólogo, só ama quem é dono de si mesmo, quem não está dominado por um objeto, nem sequer pelo âmbito objetivo de seus próprios instintos. Quem se domina a si mesmo através do combate espiritual, do combate das virtudes, pode se dar ao outro. Se eu, pelo auxílio da graça, no combate espiritual, domino a mim mesmo, então, sendo senhor de mim mesmo, eu posso me dar a outra pessoa plenamente. Quem não está disposto a dar-se, a doar-se por inteiro a outra pessoa, não conseguirá, em plenitude, assumir o ofício de pai e de mãe. Porque terá medo do preço dessa doação, do preço desse sacrifício. Então é aquela coisa, o matrimônio será válido? Sim, se existe a intenção do próprio do sacramento, né? A intenção que a igreja prevê para o sacramento, né? A abertura à vida, a geração dos, enfim, a geração e educação dos filhos, né? Se existe essa reta intenção, o matrimônio será válido. Mas o que vai garantir que esse matrimônio transcorra no espírito pacífico, de caridade, no espírito de sacrifício, é justamente que eles estejam dispostos a se doarem por inteiro um ao outro. E só pode se dar por inteiro quem se possui. Quem não é possuído, quem não é escravizado pelas paixões desordenadas. Então, se a pessoa não está disposta a se dar por inteiro no matrimônio, se ela tem um egoísmo contra o qual ela não quer lutar, é difícil que ela assuma em plenitude o ofício de pai e de mãe. É difícil. Porque custa ser pai e ser mãe. Custa sacrificar-se pelos filhos. Então eu tenho medo desse ofício. Então,
o ofício da paternidade e da maternidade exige uma grande ascese, um grande combate espiritual para ser pleno no matrimônio e para identificar-se ao mistério da cruz nesse estado de vida que é o matrimônio sacramental. Então essa doação dos corpos, que é o objeto do contrato do matrimônio, ela deveria estar unida à doação de si, do desejo profundo de doar-se em vista da perfeição do cônjuge. E doar-se em vista de que o outro cônjuge atinja a perfeição, inclusive no que diz respeito à sua natureza sexuada. Que seja pai, que seja mãe, que seja um bom pai, que seja uma boa mãe. Do contrário, o matrimônio se torna, pouco a pouco, um fardo aos esposos. E a própria paternidade ou a maternidade também se torna um fardo. Eu me cansei de me doar pelos meus filhos. Não quero mais ter filhos. Então, pouco a pouco, os próprios cônjuges vão se afastando desse espírito de cruz que caracteriza o matrimônio. Então veja o quanto que é importante que no namoro os namorados se preocupem em atingir, enfim, em desenvolver, em trabalhar neles mesmos esse amor de direção, né? Essa amizade espiritual, esse amor de direção, que é uma condição de entrega dos corpos no matrimônio, caso eles queiram um matrimônio feliz, realizado e santo. Então, na sociedade de hoje, a vida sexual dos parceiros vem antes do amor. Primeiro eles começam a ter um caso, depois eles tentam construir e tentam dar algum sentido para isso. Tentam construir a possibilidade de que isso vá para frente e se transforme num relacionamento, etc. É por isso que, na maioria das vezes, termina mal. Conflitos, brigas, dentre outros tantos problemas, né? Como o problema das crianças que nascem de relacionamentos que não duraram. Enquanto que a ordem das coisas é, primeiro, eles devem trabalhar o amor, desenvolver uma amizade espiritual, um amor de direção, enfim, trabalhar visando, né, esse amor de direção, para que no momento em que eles se casarem, eles possam então estruturar tudo aquilo que a igreja espera deles. Através de um espírito de sacrifício que eles foram já trabalhando desde o namoro. Senão, como eu disse, né, o matrimônio muitas vezes pode ser válido, mas não deixa de ser uma fonte de sofrimento para os cônjuges, em que muitas vezes eles podem se perguntar por que eu me casei com essa pessoa, não teria sido melhor se me casasse com outra, ou que permanecesse solteiro. E aquilo que diz São Francisco de Sales, né? O maior mal do mundo é que ninguém quer permanecer no seu estado de vida. Quem se casou, lamenta por ter casado. Quem foi sacerdote, lamenta por ser sacerdote. Quem é solteiro, lamenta por ser solteiro. Então, São Francisco de Sales diz que o maior mal do mundo é que ninguém está satisfeito com o seu estado de vida. Hoje, os jovens querem se casar o mais rápido possível, sair da casa dos pais, ter a própria vida, a própria independência, arranjar uma namorada ou namorado, ter a própria vida. Quando eles atingem esse objetivo, o que é que eu fiz da minha vida? Por que é que eu vim parar aqui? Por que foi com ela? Namorei muito rápido, muito cedo, não pensei direito, não refleti. Justamente. Não desenvolveram, ao longo do namoro, uma amizade espiritual, não trabalharam esse amor de direção, que é claro, não é uma coisa de um dia para o outro, eles vão trabalhar isso ao longo do próprio matrimônio, são décadas de combate espiritual para eles desenvolverem essa união de afeto. Mas ela deve começar no namoro, para oferecer uma garantia de que esse matrimônio tem chances de dar muito certo. E tem mais probabilidade de dar certo do que dar errado. Porque, do contrário, as frustrações, elas vêm. Talvez agora, né, durante a juventude, a pessoa não veja isso. Né? Mas se ele conversar, se um jovem conversar com pessoas casadas, que têm anos de matrimônio, e se essas pessoas forem sinceras, elas dirão, né,
as cruzes que tiveram, as dúvidas que tiveram, as dificuldades que tiveram, e que é sempre melhor começar bem para não ter que consertar o que começou mal.